Convidamos Sua Excelência, a senhora juíza de direito titular da Vara da Infância e Juventude e Execução de Medidas Socioeducativas da Comarca de Ilhéus, Sandra Magali Brito Silva Mendonça. Doutora Sandra é mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela UFBA 2019 e 2022, com pesquisa em práticas restaurativas na violência doméstica, pós-graduada em Justiça Restaurativa pela Faculdade Madre Thaís, 2019-2021, instrutora de facilitadores em Justiça Restaurativa pela Unicorp, instrutora em Diálogos Transformativos com Terry O'Connell, 2022, instrutora de facilitadores em Justiça Restaurativa pela Ajuris com Kay Pranis, 2023, juíza da Vara da Infância de Ilhéus, membro da Comissão Científico-Pedagógica do Núcleo de Justiça Restaurativa do 2º Grau do PJ Bahia. Por favor, doutora Sandra. Bom dia a todos e a todas. É uma honra, um prazer estar aqui. Estou muito empolgada. Passei a noite transbordando, né, nesse encontro e estou aqui realmente muito feliz, não simplesmente pela oportunidade de falar, né? Na Justiça Restaurativa, nós dizemos que aprendemos a partir do nosso falar, mas principalmente a partir do nosso ouvir. Então, o que me move, né, o que me dá alegria em estar aqui, na realidade, é a oportunidade de falar sobre criança, sobre adolescente e sobre o esperançar. O esperançar no sentido de fazer, de agir, de atuar em prol de crianças e adolescentes. Dizem que a criança é a esperança do futuro. E, ao mesmo tempo, num documentário que eu assisti recentemente sobre consciência, eu tive o impacto de ouvir que nós temos muito pouca empatia com as gerações futuras, né? O quanto somos controversos, né, naquilo que nos propomos enquanto sociedade, e o quanto nos dispomos enquanto individualidade, no sentido de deixar de olhar apenas para nós e ter uma perspectiva mais ampla e maior da nossa atuação como ser humano, da nossa passagem pelo mundo, que é tão curta, mas que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Nós, os senhores, todo aquele, né, que transita nesse mundo pode ser instrumento de esperança. Esperança para aqueles que estão aqui, esperança para aqueles que vêm. Então, hoje nós vamos falar sobre a entrega legal e a rede de proteção, e que certamente eu vou ter que abordar algumas coisas que são um pouco chatas, que é legislação, né? Eu preciso fazer referência, então eu peço que tenham paciência comigo, né, com relação a isso, mas peço também a atenção dos senhores, porque o que estamos tratando aqui, o que o desembargador Salomão traz, o que o tribunal propõe é algo muito importante, e isso exige de nós, né, além da empatia, mais um certo nível, né, de atenção, de tolerância, né, de compromisso de toda a sociedade. Então, a entrega... Olha, passou, né? A entrega... Eu vou descer, que eu acho que eu fico melhor, mais perto de vocês. Bom, eu começo aqui com uma frase, né? Como é que a gente pode ser também instrumento de esperança se não temos, né, em nossas mãos o conhecimento, se não sabemos o que fazer? Né? O que é que os senhores sabem aqui de entrega legal? Acredito que muito pouco. Né? Mas o que é que os senhores podem fazer? Talvez os senhores não saibam,
mas os senhores podem fazer muito. E é com este muito, né, que nós contamos aqui, enquanto tribunal, enquanto poder judiciário que atua na proteção de crianças e adolescentes. Então, eu começo trazendo uma frase de Clarissa Pinkola no livro Mulheres que Correm com Lobos, que diz que continuamos batendo nas portas erradas, mesmo depois das más experiências. É difícil imaginar como se poderia esperar que uma pessoa soubesse quais portas são as certas, se ela, para começar, nunca chegou a saber o que é uma porta certa. Então, hoje vamos chegar a essa porta certa. E aí a gente começa trazendo o marco legal da primeira infância, que é a Lei 13.257 de 2016. Eu acredito que todos já ouviram falar, né, do marco legal da primeira infância. E esse marco ele traz como regra a prioridade absoluta e a responsabilidade compartilhada pela garantia dos direitos infanto-juvenis. E esses direitos eles estão marcados, estão sedimentados e pontuados na Constituição Federal de 88, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na própria Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, que o Brasil é signatário. E esse marco legal da primeira infância, para que ele funcione, que é algo muito inovador em termos de mundo, né? O Brasil saiu na frente, né, a partir desse marco, mas ele exige de todos nós que compomos a rede, que, obviamente, os senhores, enquanto representantes da saúde, todos aqueles que atuam na saúde, são membros e que precisam trabalhar em colaboração e sinergia. Então, as ações do Pacto Nacional da Primeira Infância integram não apenas as varas de infância, mas todo o sistema de justiça. Integra também a articulação com as promotorias de justiça, então não é à toa que, né, a nossa parceira de fala aqui hoje é uma promotora de justiça, as defensorias públicas, advocacia, segurança pública, assistência social, direitos humanos, educação, saúde, né, que eu destaquei, cultura, conselhos tutelares e outras instâncias do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, o juiz não está acima, o juiz da infância não é mais, o juiz da infância é parte, o Poder Judiciário é parte, assim como os senhores. E, por isso, precisamos ter a consciência da importância do nosso trabalho, especialmente se atuamos enquanto gestores. E aí, trazemos, então, uma compreensão mais aprofundada acerca da proteção integral de crianças e adolescentes, a condição de sujeito, né, da criança e do adolescente. A criança não é o objeto, a criança é um sujeito, é um cidadão que ainda está em formação, mas que, por conta disso, inclusive, ele exige de nós atenção e cuidados diferenciados. A criança também possui um interesse superior. Então, quando uma criança chega a uma unidade de saúde para um atendimento, ela tem prioridade. Obviamente, existem outras prioridades. Existem prioridades dentro da prioridade, mas a criança é uma prioridade. E também a prevalência da família natural ou da família extensa. Então, criança não pode ser criada em abrigo, criança não pode ser criada de qualquer forma, ela precisa estar no seio da família, seja essa família biológica ou uma família substituta. Então, são 4 princípios que norteiam o trabalho, não apenas do juiz, mas o trabalho de todos aqueles que atuam, né, com sujeitos em formação, leia-se crianças e adolescentes. E aí a gente tem o artigo 19 do Estatuto, que estabelece que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. E, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente
que garanta o seu desenvolvimento integral. Eu vou passar algumas coisas mais rápido, porque tem outras mais importantes, mas que os senhores precisam compreender para que possam se situar. Então, estamos falando, né, já vimos aqui, através das falas do desembargador, da fala da Estela, né, que, de algum modo, vamos tratar de adoção. Mas o que é mesmo adoção? O que é que a adoção interessa para a saúde? Então, a adoção ela é definida pela lei civil, pelo Código Civil. E é um ato jurídico, né, diferentemente do filho que nasce, né, a partir da biologia. E, nesse ato jurídico, um indivíduo é permanentemente assumido como filho por uma pessoa, por um casal. E esse casal, essa pessoa, não são os pais biológicos da criança ou do adolescente adotado, ou pode-se falar, inclusive, em adoção de adultos, que aí já não é um processo que corre na vara da infância, mas que corre nas varas de família. E aí a primeira pergunta é, ok, mas adoção, tudo bem, entendi, mas quem é que pode adotar? Quais são as pessoas que legalmente estão norteadas pela condição de serem pais adotivos? Então, pode ser uma pessoa solteira, pode ser um casal composto por um homem e uma mulher, pode ser um casal homoafetivo. Essa pessoa precisa ter acima de 18 anos e, acima de tudo, essa pessoa precisa ser avaliada pela vara da infância e juventude da comarca onde reside. Então, qualquer pessoa que queira adotar, necessariamente tem que fazer uma habilitação. E essa habilitação implica em uma avaliação psicossocial e econômica. Então, precisa apresentar uma certidão de que não possui transtornos psiquiátricos, de que tem boa saúde, que tem condição financeira de manter minimamente aquela criança ou aquele adolescente. Precisa também fazer curso para compreender qual a finalidade da adoção. Precisa também entrar com o processo e, após ser considerada apta por uma sentença judicial, essa pessoa vai ser inserida no Sistema Nacional de Adoção, que a gente ouve tanto falar, o SNA, não, o SNA, a fila do SNA. Então, nada mais é do que uma relação que é organizada a partir da data em que foi habilitada para que espere o filho desejado. Então, para vocês terem uma ideia, né, tem pessoas que estão há muito tempo habilitadas, esperando o filho, que passou, né, por todos os critérios legais exigidos para esperar esse filho. E é assim que deve ser, né, para que a pessoa tenha acesso ao filho desejado. E aí a gente pergunta, tá, mas quem é que pode ser adotado? Quem é que vai para a adoção? Então, nós temos basicamente 4 possibilidades. Primeiro, a criança que é órfã de pai e mãe. Morreu o pai, morreu a mãe, ninguém da família quer. Então, essa criança vai para um abrigo ou para uma família acolhedora e vai aguardar o pretendente lá naquela lista que queira uma criança com o seu perfil, né? Então, é um encontro que se faz através do próprio sistema e ela vai poder receber a família adotiva. Segunda possibilidade, quando a criança é vítima de negligência, de maus tratos, de violência, e que aí também tem um papel muito importante da saúde, no sentido de identificar quando a criança supostamente pode ter sido vítima, né, de violência ou negligência familiar, abra-se parêntese, com um cuidado muito especial com relação ao abuso sexual, à violência sexual. Então, isso precisa ser notificado à vara da infância ou conselho tutelar para que seja investigado se realmente existe
aquela situação de violência, e essa criança, após essa medida de proteção, de tentar reinserir essa criança na família extensa, não sendo possível, então o Ministério Público entra com o processo de destituição do poder familiar, e essa criança se torna, então, apta a ser adotada por uma das pessoas habilitadas que está lá no CNA. Então, vamos para a terceira possibilidade, quando a criança é abandonada, né? Então, a gente chama de criança exposta. Não é tão comum hoje em dia, mas, de vez em quando, a gente ouve na mídia. Ah, foi deixada uma criança no mato, uma pessoa passou, encontrou, foi acionada a polícia, essa criança foi levada para o hospital. Então, o juiz declara essa criança como exposta, como apta à adoção, e ela também vai ser adotada a partir do cadastro. E a quarta e última possibilidade, que requer a nossa atenção, o nosso cuidado, e que talvez seja o ponto culminante da nossa conversa hoje, é quando os pais, em geral a mãe, ela engravida e ela entrega essa criança para adoção. Essa é a quarta possibilidade e que é o nosso foco de atenção hoje. Bom, como é que se regulamenta essa entrega voluntária? Então, não foi o juiz que resolveu pensar nisso, não foi o desembargador Salomão, não foi a Corregedoria ou a juíza de Ilhéus ou o Ministério Público. Existe uma lei que regulamenta, né, a adoção e que tem alguns artigos que são dedicados à entrega voluntária, que é exatamente, né, esse ato, essa possibilidade da gestante ou da mãe entregar seu filho recém-nascido para adoção em um procedimento assistido pela Justiça da Infância e Juventude. Então, vejam elementos aí muito importantes. Primeiro, gestante, ou seja, a mulher não teve ainda o bebê. Segundo, a mãe, ela teve, né, o bebê. A gente tem aí como recém-nascido, mas também existem situações de que não é recém-nascido e a mãe entrega, existe também essa possibilidade. E o que é mais importante? É uma ação que precisa ter não apenas a intermediação, mas tem que ser conduzida pela Justiça da Infância e Juventude. E isso é determinação legal. E isso implica em consequências e em cautelas e cuidados que devem ser desenvolvidos pela rede de proteção, em especial pela saúde. Além da lei, né, além de toda essa determinação a partir da legislação, nós temos também uma resolução do CNJ. Essa resolução é bem recente, né, de janeiro do ano passado, e ela regulamenta as diretrizes para atendimento adequado da gestante ou parturiente que manifestem o desejo de entrega dos filhos recém-nascidos para adoção. Então, o que é que essa resolução tem como objetivo, tem como foco? Primeiro, cumprir o marco legal da primeira infância. Então, se nós estamos falando de recém-nascidos, são pessoas, são sujeitos que exigem um cuidado maior porque estão na fase, né, de desenvolvimento mais importante do ser humano e que foi reconhecido pelo marco legal da primeira infância. O segundo ponto que é muito importante é a prevenção do tráfico de pessoas, né? Infelizmente, o Nordeste, incluindo, obviamente, a Bahia, tem um número muito grande de adoções ilegais, né, que pode, ainda que não tenhamos um controle e não tenhamos números sobre isso, mas são crianças que estão sendo levadas para outros estados, quiçá para outros países, porque nós não estamos fazendo o trabalho que deveríamos fazer. E isso implica não apenas o sistema de justiça, mas toda a rede, inclusive a saúde.
Assegurar o direito à convivência familiar e comunitária, que a gente vai entender por que isso, né? Já que a criança vai para uma família, que diferença isso faz? Faz muita diferença, né? E a gente vai compreender isso. O atendimento integrado e intersetorial, a proteção da mulher, gestante e puérpera, bem assim, da criança, suporte à família antes da entrega da criança, fortalecer o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, garantir a transparência e segurança da entrega perante o Poder Judiciário e assegurar que a adoção seja autorizada apenas pelas autoridades competentes. Bom, e aí o que é que a resolução faz para alcançar todos esses objetivos? Primeiro, padroniza as etapas do processo. Então, prevê a capacitação de agentes públicos, que de algum modo estamos fazendo isso hoje, né, que é uma capacitação muito importante, porque os senhores terão condições de levar e trabalhar, né, esses conteúdos nos seus municípios. E aí é importante também articular tudo isso com a entrega humanizada. É a partir da escuta, do acolhimento, do cuidado no momento da entrega e o favorecimento da despedida do bebê quando a mulher desejar. E isso é feito exatamente nas maternidades, dos hospitais. Reforça o procedimento no judiciário. Então, a criança ela precisa ser encaminhada para a vara da infância, né? A mãe também precisa ser encaminhada, e esse encaminhamento é sem constrangimento. A avaliação clínica, psicológica e assistencial dessa mulher, a cientificação da mãe de seus direitos e a garantia do sigilo de todo o procedimento. Então, nós precisamos, como primeiro ponto, dar o nome certo, né? Então, quando a gente diz doar, a mãe abandonou, a mãe doou, a mãe deixou, a mãe rejeitou. Então, são termos carregados de estigmas e de preconceito com relação à mulher, porque ela passa a ser rotulada como alguém que protagoniza esse ato. Então, o termo correto para a mulher que deseja conduzir esse filho, que leva a gestação até o final, que não realizou um aborto, né, como o desembargador citou como exemplo, ela faz uma entrega voluntária. Vejam que é bem diferente, né, você dizer que doou ou que entregou, porque a gente doa coisas, a gente doa objetos e a gente entrega pessoas. A entrega é um ato de cuidado e de respeito. Então, a entrega voluntária, ela é uma ação legal, ela está prevista em lei. E, muitas vezes, expressa um ato de cuidado e proteção do bebê. Então, o desembargador Salomão contou uma história, né, ainda há pouco, e isso é uma realidade que a gente assiste. Às vezes, a mulher que vai entregar seu filho para adoção faz isso embaixo de lágrimas, de muita dor, de muito sofrimento, e que não é fácil, né? Quantas vezes a gente tem a condição e a coragem de abrir mão de quem a gente ama por saber que não pode continuar, né, com aquela pessoa, que não pode cuidar daquela pessoa e se despir desse direito para permitir que aquele ser humano tenha uma vida melhor. Então, é um ato de muita coragem e de muito amor. Então, a gente precisa, antes de tudo, ao tratar da entrega para adoção, utilizar a terminologia correta. Bom, de acordo com as estimativas da OMS, metade das gestações é indesejada. Então, a mulher não programa ter um filho. Ela engravida pelas mais diversas situações e ela não queria, né, ter aquele filho. Só que nem sempre os aspectos emocionais e sociais da gestação são abordados na consulta. E quem é que faz a consulta? Quem é que tem o primeiro acesso, né, em regra, a essa mulher que está gestante e que não programou, né, aquela gestação? Então, está lá no artigo 8º, parágrafo 1º do ECA,
depois da alteração da lei do marco legal da primeira infância, que o pré-natal ele é realizado por profissionais da atenção primária. Então, o profissional precisa estar atento a isso também, né? Que muitas vezes aquela mulher está com uma situação que é extremamente difícil para ela, porque vai ter um filho, e um filho implica em gastos, né? Implica em reorganização, implica em dedicação, em tempo, e que é para a vida toda, ou de um ou de outro, né? E nem sempre a mulher está preparada para isso. Então, quando o profissional de saúde ele vai fazer um atendimento, ele precisa estar atento a uma gestação fruto de uma violência sexual. Então, se isso ocorre, né, felizmente a história que o desembargador trouxe resultou na continuidade, na entrega do filho para adoção, mas nem sempre é isso que a mulher quer. E é um direito dela fazer o aborto legal. Então, independentemente dos nossos princípios, das nossas bases religiosas, se estamos diante de uma mulher que foi estuprada, nós, enquanto profissionais, precisamos nos despir, né, das nossas concepções, dos nossos preconceitos, das nossas bases filosóficas ou religiosas, e saber que temos obrigação de dar a informação correta e possibilitar que aquela mulher tenha a opção de, no caso, 3 caminhos, né, são possíveis diante de uma gestação fruto de uma violência. A primeira hipótese é ela ter o filho e cuidar do filho. A segunda hipótese é ela ter o filho e entregar para adoção. E a terceira hipótese é fazer o aborto legal, e isso deve ser feito o quanto antes. Segundo ponto que é importante para quem atua na área de saúde, identificar fatores de riscos que estejam relacionados ou não à gestação. Então, se a mulher é dependente química, né, muitas vezes ela já teve vários filhos, ela está em situação de rua, os filhos já foram para adoção, então isso é um sinal de alerta, né, muito importante para que os profissionais de saúde acionem o conselho tutelar, acionem a justiça para que aquela mulher seja acompanhada. Além disso, encaminhar essa mulher para os órgãos competentes. Então, se ela apresenta sinais de transtorno mental, de violência doméstica ou sexual, então encaminhar para o CRAS, para o CAPES, para o CREAS. O profissional de saúde ele não pode se ater apenas àquele corpo debilitado ou aquele corpo que está conduzindo a gente precisa observar o ser integral que está ali, né? E, a partir da disponibilidade dos instrumentos que existem na rede, fazer os encaminhamentos que são necessários. É lá atrás, né? Pronto. Agora foi demais. Identificação de incômodo emocional com a gestação que motive a entrega para adoção. Então, se essa mulher está gestante e ela chega ao atendimento, utiliza termos negativos, se referindo ao bebê, se referindo à gestação, fica claro que ela tem uma rede extremamente precária, fragilizada, ela não tem nenhum tipo de estrutura para cuidar daquela criança, então são sinais muito importantes e que devem trazer como consequência a informação à gestante sobre a entrega legal. Porque, em geral, se quem atua na rede não sabe, imagine as pessoas, né, que vivenciam a situação, as pessoas da comunidade. Então, existe um senso comum de que não criar o filho, que isso é crime, que isso é errado, que isso é feio, que Deus castiga. Então, a mulher, muitas vezes, ela não utiliza
dessa possibilidade porque não tem conhecimento, mas o profissional de saúde ele precisa ter conhecimento. Quem atua na rede precisa ter conhecimento e deve prestar orientação segura e correta para aquela mulher, porque isso vai prevenir situações que são indesejadas, como, por exemplo, deixar a criança no mato, né, parir, jogar em qualquer lugar, entregar a quem não tem condições. E aí a gente precisa ter essa conscientização de que a rede de saúde ela é responsável para sinalizar para a mulher essa possibilidade de fazer a entrega à vara da infância. E aí a gente vai para o artigo 19A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a gestante ou a mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e Juventude. Então, obviamente, se ela manifesta o desejo de entregar o filho antes ou logo após, ela está onde? Onde é que essa mulher está? Eu vou perguntar para ver se vocês estão prestando atenção, hein? Está na maternidade. Né? Então, quem é o profissional que está lá? Médico, enfermeiro, assistente social? Convidamos Sua Excelência, a senhora juíza de direito titular da Vara da Infância e Juventude e Execução de Medidas Socioeducativas da Comarca de Ilhéus, Sandra Magali Brito Silva Mendonça. Doutora Sandra é mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela UFBA 2019 e 2022, com pesquisa em práticas restaurativas na violência doméstica, pós-graduada em Justiça Restaurativa pela Faculdade Madre Thaís, 2019-2021, instrutora de facilitadores em Justiça Restaurativa pela Unicorp, instrutora em Diálogos Transformativos com Terry O'Connell, 2022, instrutora de facilitadores em Justiça Restaurativa pela Ajuris com Kay Pranis, 2023, juíza da Vara da Infância de Ilhéus, membro da Comissão Científico-Pedagógica do Núcleo de Justiça Restaurativa do 2º Grau do PJ Bahia. Por favor, doutora Sandra. Bom dia a todos e a todas. É uma honra, um prazer estar aqui. Estou muito empolgada. Passei a noite transbordando, né, nesse encontro e estou aqui realmente muito feliz, não simplesmente pela oportunidade de falar, né? Na Justiça Restaurativa, nós dizemos que aprendemos a partir do nosso falar, mas principalmente a partir do nosso ouvir. Então, o que me move, né, o que me dá alegria em estar aqui, na realidade, é a oportunidade de falar sobre criança, sobre adolescente e sobre o esperançar. O esperançar no sentido de fazer, de agir, de atuar em prol de crianças e adolescentes. Dizem que a criança é a esperança do futuro. E, ao mesmo tempo, num documentário que eu assisti recentemente sobre consciência, eu tive o impacto de ouvir que nós temos muito pouca empatia com as gerações futuras, né? O quanto somos controversos, né, naquilo que nos propomos enquanto sociedade, e o quanto nos dispomos enquanto individualidade, no sentido de deixar de olhar apenas para nós e ter uma perspectiva mais ampla e maior da nossa atuação como ser humano, da nossa passagem pelo mundo, que é tão curta, mas que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Nós, os senhores, todo aquele, né, que transita nesse mundo pode ser instrumento de esperança.
Esperança para aqueles que estão aqui, esperança para aqueles que vêm. Então, hoje nós vamos falar sobre a entrega legal e a rede de proteção, e que certamente eu vou ter que abordar algumas coisas que são um pouco chatas, que é legislação, né? Eu preciso fazer referência, então eu peço que tenham paciência comigo, né, com relação a isso, mas peço também a atenção dos senhores, porque o que estamos tratando aqui, o que o desembargador Salomão traz, o que o tribunal propõe é algo muito importante, e isso exige de nós, né, além da empatia, mais um certo nível, né, de atenção, de tolerância, né, de compromisso de toda a sociedade. Então, a entrega, olha, passou, né? A entrega, eu vou descer, que eu acho que eu fico melhor, mais perto de vocês. Bom, eu começo aqui com uma frase, né? Como é que a gente pode ser também instrumento de esperança se não temos, né, em nossas mãos o conhecimento, se não sabemos o que fazer? Né? O que é que os senhores sabem aqui de entrega legal? Acredito que muito pouco. Né? Mas o que é que os senhores podem fazer? Talvez os senhores não saibam, mas os senhores podem fazer muito. E é com este muito, né, que nós contamos aqui, enquanto tribunal, enquanto poder judiciário que atua na proteção de crianças e adolescentes. Então, eu começo trazendo uma frase de Clarissa Pinkola no livro Mulheres que Correm com Lobos, que diz que continuamos batendo nas portas erradas, mesmo depois das más experiências. É difícil imaginar como se poderia esperar que uma pessoa soubesse quais portas são as certas, se ela, para começar, nunca chegou a saber o que é uma porta certa. Então, hoje vamos chegar a essa porta certa. E aí a gente começa trazendo o marco legal da primeira infância, que é a Lei 13.257 de 2016. Eu acredito que todos já ouviram falar, né, do marco legal da primeira infância, e esse marco ele traz como regra a prioridade absoluta e a responsabilidade compartilhada pela garantia dos direitos infanto-juvenis. E esses direitos eles estão marcados, estão sedimentados e pontuados na Constituição Federal de 88, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na própria Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, que o Brasil é signatário. E esse marco legal da primeira infância, para que ele funcione, que é algo muito inovador em termos de mundo, né? O Brasil saiu na frente, né, a partir desse marco, mas ele exige de todos nós que compomos a rede, que, obviamente, os senhores, enquanto representantes da saúde, todos aqueles que atuam na saúde, são membros e que precisam trabalhar em colaboração e sinergia. Então, as ações do Pacto Nacional da Primeira Infância integram não apenas as varas de infância, mas todo o sistema de justiça. Integra também a articulação com as promotorias de justiça, então não é à toa que, né, a nossa parceira de fala aqui hoje é uma promotora de justiça, as defensorias públicas, advocacia, segurança pública, assistência social, direitos humanos, educação, saúde, né, que eu destaquei, cultura, conselhos tutelares e outras instâncias do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, o juiz não está acima, o juiz da infância não é mais, o juiz da infância é parte, o Poder Judiciário é parte, assim como os senhores. E, por isso, precisamos ter a consciência da importância do nosso trabalho, especialmente se atuamos enquanto gestores. E aí, trazemos, então, uma compreensão mais aprofundada acerca da proteção integral de crianças e adolescentes, a condição de sujeito, né, da criança e do adolescente. A criança não é o objeto, a criança é um sujeito, é um cidadão que ainda
está em formação, mas que, por conta disso, inclusive, ele exige de nós atenção e cuidados diferenciados. A criança também possui um interesse superior. Então, quando uma criança chega a uma unidade de saúde para um atendimento, ela tem prioridade. Obviamente, existem outras prioridades. Existem prioridades dentro da prioridade, mas a criança é uma prioridade. E também a prevalência da família natural ou da família extensa. Então, criança não pode ser criada em abrigo, criança não pode ser criada de qualquer forma, ela precisa estar no seio da família, seja essa família biológica ou uma família substituta. Então, são 4 princípios que norteiam o trabalho, não apenas do juiz, mas o trabalho de todos aqueles que atuam, né, com sujeitos em formação, leia-se crianças e adolescentes. E aí a gente tem o artigo 19 do Estatuto, que estabelece que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. E, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Eu vou passar algumas coisas mais rápido, porque tem outras mais importantes, mas que os senhores precisam compreender para que possam se situar. Então, estamos falando, né, já vimos aqui, através das falas do desembargador, da fala da Estela, né, que, de algum modo, vamos tratar de adoção. Mas o que é mesmo adoção? O que é que a adoção interessa para a saúde? Então, a adoção ela é definida pela lei civil, pelo Código Civil. E é um ato jurídico, né, diferentemente do filho que nasce, né, a partir da biologia. E, nesse ato jurídico, um indivíduo é permanentemente assumido como filho por uma pessoa, por um casal. E esse casal, essa pessoa, não são os pais biológicos da criança ou do adolescente adotado, ou pode-se falar, inclusive, em adoção de adultos, que aí já não é um processo que corre na vara da infância, mas que corre nas varas de família. E aí a primeira pergunta é, ok, mas adoção, tudo bem, entendi, mas quem é que pode adotar? Quais são as pessoas que legalmente estão norteadas pela condição de serem pais adotivos? Então, pode ser uma pessoa solteira, pode ser um casal composto por um homem e uma mulher, pode ser um casal homoafetivo. Essa pessoa precisa ter acima de 18 anos e, acima de tudo, essa pessoa precisa ser avaliada pela vara da infância e juventude da comarca onde reside. Então, qualquer pessoa que queira adotar, necessariamente tem que fazer uma habilitação. E essa habilitação implica em uma avaliação psicossocial e econômica. Então, precisa apresentar uma certidão de que não possui transtornos psiquiátricos, de que tem boa saúde, que tem condição financeira de manter minimamente aquela criança ou aquele adolescente. Precisa também fazer curso para compreender qual a finalidade da adoção. Precisa também entrar com o processo e, após ser considerada apta por uma sentença judicial, essa pessoa vai ser inserida no Sistema Nacional de Adoção, que a gente ouve tanto falar, o SNA, não, o SNA, a fila do SNA. Então, nada mais é do que uma relação que é organizada a partir da data em que foi habilitada para que espere o filho desejado. Então, para vocês terem uma ideia, né, tem pessoas que estão há muito tempo habilitadas, esperando o filho, que passou, né, por todos os critérios legais exigidos para esperar esse filho. E é assim que deve ser, né, para que a pessoa tenha acesso ao filho desejado.
E aí a gente pergunta, tá, mas quem é que pode ser adotado? Quem é que vai para a adoção? Então, nós temos basicamente 4 possibilidades. Primeiro, a criança que é órfã de pai e mãe. Morreu o pai, morreu a mãe, ninguém da família quer. Então, essa criança vai para um abrigo ou para uma família acolhedora e vai aguardar o pretendente lá naquela lista que queira uma criança com o seu perfil, né? Então, é um encontro que se faz através do próprio sistema e ela vai poder receber a família adotiva. Segunda possibilidade, quando a criança é vítima de negligência, de maus tratos, de violência, e que aí também tem um papel muito importante da saúde, no sentido de identificar quando a criança supostamente pode ter sido vítima, né, de violência ou negligência familiar, abra-se parêntese, com um cuidado muito especial com relação ao abuso sexual, à violência sexual. Então, isso precisa ser notificado à vara da infância ou ao conselho tutelar para que seja investigado se realmente existe aquela situação de violência e essa criança, após essa medida de proteção, de tentar reinserir essa criança na família extensa, não sendo possível, então o Ministério Público entra com processo de destituição do poder familiar e essa criança se torna, então, apta a ser adotada por uma das pessoas habilitadas que está lá no CNA. Então, vamos para a terceira possibilidade, quando a criança é abandonada, né? Então, a gente chama de criança exposta. Não é tão comum hoje em dia, mas, de vez em quando, a gente ouve na mídia. Ah, foi deixada uma criança no mato, uma pessoa passou, encontrou, foi acionada a polícia, essa criança foi levada para o hospital. Então, o juiz declara essa criança como exposta, como apta à adoção, e ela também vai ser adotada a partir do cadastro. E a quarta e última possibilidade, que requer a nossa atenção, o nosso cuidado, e que talvez seja o ponto culminante da nossa conversa hoje, é quando os pais, em geral a mãe, ela engravida e ela entrega essa criança para adoção. Essa é a quarta possibilidade.